Um novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. Olha aí. Estou ao vivo aqui na Rádio Mundial, que beleza, né? O tema de hoje é Furando Todas as Bolhas. Furando todas as bolhas. Nós vamos entender que algumas pessoas acabam vivendo, não por culpa delas, mas por N circunstâncias, em bolhas, né? E nós precisamos furar essas bolhas para enxergarmos as coisas como são, a realidade como é e tudo mais. Então é um tema imperdível, furando todas as bolhas. Fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Pois é, o que são essas bolhas, né, que todo mundo fala, né? Inclusive é um termo recente que descreve um fenômeno antigo, mas de uma forma bem atualizada, né? As bolhas são mentalidades que nos impedem de enxergar a realidade. Então a pessoa vive numa determinada mentalidade na qual ela não consegue enxergar toda a realidade. Ela vê sim uma parte da realidade, mas a parte que está dentro daquela bolha. Ela não consegue enxergar mais adiante, ela não consegue enxergar o todo. Então ela fica vendo todo o mundo por aquela bolha, por aquela parte da realidade. Então eu vou descrever o que são as bolhas e depois eu vou falar como nós podemos furar essas bolhas para enxergarmos a realidade no seu todo, a realidade tal como ela é, né? Se a pessoa tem a visão só de um lado, ela não consegue enxergar o outro lado da realidade. Então ela tem uma visão de um lado, aí não consegue enxergar o outro lado da realidade. Então ela fica com uma visão parcial e não total. Então formamos no mundo inteiro sociedades polarizadas, né? Então essa polarização que existe no mundo inteiro, não é só no Brasil não, que não consegue conversar entre os polos opostos. Então ficam em polos opostos se digladiando e não dialogam. Então vamos ver o que o polo oposto tem de errado e certo. Vamos ver o que o polo oposto tem de errado e certo em cada polo. Tem coisas certas? Tem coisas erradas? Tem também, mas vamos dialogar. Nós também temos coisas certas? Temos. Também temos erros? Temos também. Então nós temos que enxergar a realidade além das bolhas. Para conseguirmos enxergar a realidade como um todo. Então nós precisamos furar essas bolhas. E ouvir também o outro lado. Não é concordar com o outro lado, mas ouvir. Mas quais são os argumentos opostos? Tem algum fundamento? Não tem? Traz alguma visão nova? Traz algum detalhe que eu não via? Então, precisamos ouvir, né? Também o lado oposto para que a gente entenda a realidade. Não é concordar, mas é ouvir e você vai perceber que alguma coisa tem fundamento. E também da sua própria visão tem muitos acertos, mas também tem seus erros. Então é assim que a gente entra no equilíbrio, né? Eu vou dar um exemplo das bolhas. Então a mais conhecida, mais comentada, mais falada na atualidade é a bolha política. A pessoa tem a visão de um polo, seja de direita, seja de esquerda, e não ouve o que diz o outro polo. Não, essa pessoa é do outro polo, então não vou ouvir. Ficando sempre com uma visão parcial. Então fica sempre naquela visão das pessoas que estão naquela bolha, que dizem sempre a mesma coisa, e tudo visa confirmar o que se diz e tudo mais. Com isso, não consegue entender a realidade como um todo. Porque o outro lado tem seus erros? Tem. Mas tem seus acertos também? Também tem. Então precisamos sair dessa bolha. Eu dei como exemplo primeiro a política, né? Para que a gente também ouça o outro lado, veja outras análises, veja outros discursos e chegue a uma conclusão.
Ah, mas aquele outro discurso é muito extremado. Não houve o extremo do extremo do extremo, né? Seja a direita radical, seja a esquerda radical. Houve aquelas pessoas mais sensatas, que tendem para um lado, tendem para o outro, mas que têm bom senso. Então aí você vai chegar em conclusões muito interessantes. Então precisamos furar primeiro essa bolha política. Eu vou dar mais 2 exemplos. Segundo, as bolhas religiosas, que são formadas da seguinte maneira: a pessoa acredita que só a sua religião está certa e todas, 100% das demais estão erradas. Então houve a sua religião nos dogmas, nas doutrinas da sua religião e acha que todas as demais estão equivocadas. Então só tem uma maneira de olhar a realidade. Com isso, a pessoa não amplia os seus conhecimentos religiosos, de espiritualidade, né? Então a pessoa não tem uma visão mais ampla da espiritualidade. Inclusive fenômenos que não são estudados pela própria religião, mas que são estudados nessa outra aqui e tudo mais, né? E fica restrita aos dogmas e doutrinas da sua própria religião. Então essa é uma outra bolha religiosa. Então a minha religião está certa em tudo, não consigo ver erro nenhum na minha religião, e essa é uma pessoa que está muito extremada, está muito dentro da bolha, e todas as demais estão erradas. Todas as demais religiões estão erradas, então só a minha é correta e as outras são erradas. Essa é uma visão de bolha. Por quê? Porque a própria religião que a pessoa frequenta tem seus erros também. Não são erros propositais, mas tem seus erros interpretativos e tudo mais. E a outra não está só errada, a outra religião. Ela tem também algumas partes muito corretas e que devem ser consideradas. Então, aí eu saio dessa bolha religiosa e começo a ver, bom, mas tem gente falando vindo de outra religião, mas essa pessoa nesse ponto tem razão, nesse ponto eu discordo. Percebe que fica uma coisa mais equilibrada? Eu começo a ouvir as outras pessoas e saio da minha bolha. E também as bolhas sociais, né? Essas bolhas foram muito estudadas por vários sociólogos, por vários estudiosos justamente da psicologia social. São as bolhas sociais, das classes sociais. Então as classes sociais também tendem a formar bolhas de classe. Então vamos supor uma pessoa da classe A, né? A+, né? Mais e tudo. Então, ela tem dificuldade de entender os problemas de uma classe média, né? Então, seja B, C, D, né? Tem dificuldade de entender esses problemas de uma classe média. E a classe média também tem dificuldade de entender os problemas da classe mais baixa da sociedade, mais simples da sociedade. Vamos colocar simples, não vamos colocar baixa não, que é depreciativo, mais simples da sociedade. Então, e também de baixo para cima também funciona, né? Então as classes mais simples têm dificuldade de entender os problemas da classe média e da classe A. Tendem inclusive a imaginar, bom, a classe A não tem problema com essa quantidade de dinheiro que eles não tem problema nenhum na vida. E não é bem assim, porque os problemas que nós temos na vida não são apenas financeiros. Então cria-se também mentalidades de bolha, em que não se consegue observar pessoas de uma outra classe social de uma forma também adequada, equilibrada, né? Então é tudo visto a partir da própria bolha. Então criando uma visão específica para cada classe social, uma bolha para cada classe. E aí as pessoas se reúnem só na mesma classe social, então a pessoa procura ambientes que só tenham pessoas da mesma classe social e tudo mais, então fica também uma conversa viciada e cria-se de novo uma bolha. Eu dei 3 exemplos, né, na política, na religião e na sociedade, mas existem muito mais exemplos, né, visão econômica, né, os liberais pensam de um jeito, já pessoas mais à esquerda,
que hoje mudou, inclusive, de características, não é aquela esquerda histórica, né, de um tempo atrás, mas é uma outra esquerda, é uma esquerda mais progressista, tem uma outra visão econômica e tudo mais. Então, tende a se formar verdadeiras bolhas de visões políticas, econômicas, sociais e religiosas, que nós precisamos furar, para enxergarmos a realidade como um todo e não só dentro da nossa bolha. Desta forma, o diálogo fica dificultado entre tais classes sociais, e então fica muito difícil falar de uma classe para outra, existe sempre uma revolta, uma raiva embutida, uma luta de classes, vamos dizer assim, que sempre existiu e continua, então fica essa dificuldade, né, de conversar entre as várias classes sociais. Agora, chegou a pergunta importante. Como furar essas bolhas para enxergarmos e lidarmos com a realidade como um todo? Então, como podemos furar com essas bolhas para que a gente não fique vendo o mundo a partir da bolha, mas a partir de uma visão mais completa da realidade, mais uma visão de todo, né, de rolos, né, uma visão holística, mas no verdadeiro sentido da palavra, vamos dizer assim. A resposta é simples. Precisamos ouvir os vários pontos de vista, mesmo aqueles muito diferentes dos nossos, porque nós nos acostumamos tanto a ficar na nossa bolha que conversamos só com pessoas que pensam parecido, igual é impossível, né? Mas parecido. E aí fica aquela conversa, não é? É verdade, eu penso também da mesma forma e fica assim. E aí você nem é obrigado a pensar muito sobre as coisas, né? Você já tem a sua visão de mundo e acabou. Agora, quando houve, por exemplo, no YouTube, na rádio, uma visão diferente, quando houve uma perspectiva diferente, eu começo a considerar outras coisas. Olha, está trazendo aqui uma questão que eu nunca tinha pensado. Interessante. Agora eu vou começar a pensar e incluir na minha maneira de pensar essa outra visão. E assim por diante. Senão ficaremos sempre com a mesma mentalidade ou visão de mundo e assim entramos numa bolha sem percebermos. Não é que a pessoa está propositalmente numa bolha. Ela entrou sem se dar conta disso. Ela acha que ela enxerga toda a realidade. Ela não percebe que está dentro de uma bolha. E se assusta cada vez que essa bolha fura, por algum motivo. Então, fura a bolha, ela é obrigada a se deparar com uma realidade que ela não imaginava. Então, é um susto. Agora, são sustos necessários. Então, precisamos furar essa bolha e olharmos o todo, e não o mundo parcialmente dentro da bolha. Mesmo porque o mundo está mudando rapidamente e não conseguimos entender tudo. Então, com as mudanças aceleradas que o mundo está passando, está cada vez mais difícil entender o mundo. E ainda olhando por uma bolha, fica mais difícil ainda. Então eu fico dentro de uma bolha, olhando de forma parcial os fatos, e aí eu vou ter uma visão distorcida dos fatos, porque é uma visão parcial, não é uma visão total. Porque o mundo está ficando mais complexo. O que é essa complexidade? O mundo está ficando mais complicado. Não existem mais soluções simples. Isso é coisa do passado. Sempre que você quer tomar uma decisão, sempre que você quer resolver um problema, na atualidade, você precisa considerar muitos fatores, né? Ou a multifatoriedade. Eu vou chegar lá, no próprio programa de hoje eu vou falar de multifatoriedade, mas você tem que considerar muita coisa. Então é mais ou menos como se fosse um jogo de xadrez. Você tem que considerar, bom, se eu fizer isso, vou ter tais e tais consequências. Talvez essas consequências não sejam boas, então deixo por outro caminho. Se eu fizer isso, é mais ou menos como um jogo de xadrez. Nós precisamos ter estratégia na vida.
Mas ouvirmos opiniões diferentes não significa que concordaremos com tudo que essa pessoa que pensa diferente está dizendo. Então, ouvir é considerar. Consideros, com sideral, com espaço sideral. Então, eu estou considerando. Eu estou ouvindo, mas eu vou chegar à minha própria conclusão. Não é que eu vou concordar com tudo. Também não preciso discordar de tudo. Eu vou chegar num discernimento, numa visão bem discernida, com muito discernimento, do que as várias pessoas estão falando. Então não é que eu vou ouvir outras pessoas e concordar com tudo que elas falam, não. Eu vou ouvir para considerar. E mesmo uma pessoa que seja da minha bolha, conversando comigo, eu também vou considerar. Nem tudo que ela fala está certo. Então, nós compararemos os vários pontos de vista para chegarmos a uma conclusão nossa. Essa que é a questão. Não é que eu ouço e aceito tudo. Não. Eu ouço, eu considero com o sideral, né? Eu considero para chegar a uma conclusão. Então essa que é a questão do discernimento, essa que é a questão do equilíbrio. E é assim que eu posso ter uma visão total. Então eu vou ouvir uma pessoa de uma outra classe social entendendo a situação dela. Eu vou ouvir uma pessoa de uma outra religião entendendo a perspectiva dela. Por que que ela acredita nisso? Vou ouvir também uma pessoa de uma outra visão política e vou entender o ponto de vista dela, o que ela pretende, o que ela quer. Então eu não vou ficar em bolhas. E com isso, furando as bolhas, o que eu ganho com isso? Eu começo a ter uma visão mais ampla da complexidade do mundo, uma visão bastante abrangente e não uma visão parcial. Então essa será uma conclusão fora da bolha. Então você não está com uma visão bem parcializada olhando as coisas. Não, você vai pensar e agir fora da bolha. Porque consideramos várias visões, várias possibilidades e vários fatores. Então você está considerando outras visões, outras possibilidades e outros fatores. Outra característica da atualidade é que precisamos considerar a multifatoriedade, como eu falei. Bom, mas o que é isso? O que é multifatoriedade? A multifatoriedade são os vários fatores que atuam em uma situação. Então, uma situação específica não é feita só de um fator mudando resolve tudo. Não tem mais solução simples. Tem vários fatores atuando. E eu vou dar exemplos disso. Por exemplo, para lidarmos com a economia, seja de um país ou seja de uma casa, e esse é o exemplo que eu vou dar, nós precisamos considerar vários fatores. Então nós precisamos considerar vários fatores envolvidos. Melhor ainda considerar todos, né? Mas isso é exigir demais, mas precisamos considerar vários fatores. Numa casa, por exemplo, você está administrando uma casa. Essa casa pode ter filhos ou não, pode ter dois parceiros ou não, pode ter animais ou não. Quer dizer, você está administrando lá a sua casa, você que está fazendo a administração. Então, para fazer a administração econômica, né? Então você ganha um valor mensal, como fazer a administração de tudo. Então você precisa considerar as entradas. Bom, eu ganho X, eu não posso gastar mais do que X. Eu não posso gastar Y. Eu tenho que me adequar ao que eu ganho. Então eu não posso fazer gastos absurdos. Então, eu tenho que considerar, bom, a entrada é de X. Então, meu gasto mensal tem que estar dentro desse valor X. Gastos fixos e sazonais. Então, tem os gastos fixos, todo mês tem o mesmo gasto. Então, alimentação, vestuário, etc. Todo mês tem um gasto fixo XY. Então,
eu tenho que considerar esse gasto fixo e os gastos sazonais. Então, agora tem que pagar tal imposto, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo. Então, tudo isso precisa entrar na minha administração. Eu não digo que você vai ficar o dia inteiro fazendo cálculos matemáticos, mas tem que ter uma visão geral sobre isso. Os investimentos, então, o dinheiro que está investido geralmente numa reserva para qualquer eventualidade. E a administração como um todo. Então, o que pode ser gasto, o que deve se economizar, como economizar, por exemplo, em compras. Então, vai no supermercado e se dá conta que está tudo mais caro. E está mesmo, né? Tudo muito mais caro. Aí você pensa, bom, então eu sempre comprava marca X, agora não dá mais, mas eu vou comprar uma marca que tenha um bom custo-benefício, que não seja tão ruim e que possa substituir essa marca que está cara demais para o meu bolso, né? Então, como economizar, seja nas compras, seja em outras questões do dia a dia. E ainda há outros fatores. Então, numa administração simples de uma casa, como na administração de um país ou de uma empresa, tudo isso precisa ser levado em consideração. E aí a pessoa consegue fazer uma boa administração. Mas essa que é a multifatoriedade. Então eu preciso fazer a compra no supermercado, preciso ver a questão de vestuário, preciso ver isso, preciso ver aquilo, mas tudo muito equilibrado para que no final do mês você feche as contas e administre bem a situação. Portanto, nós precisamos sair das bolhas, que são visões simples sobre tudo. Então a bolha traz uma visão parcial, que normalmente é uma visão mais simples, que não considera essa complexidade das coisas. E entendemos a complexidade do mundo atual. Então, como o mundo está mais complicado, mais complexo, a multifatoriedade do mundo atual. Então, todos os fatores que temos no mundo atual. E as nuances do mundo atual. Nuances são os detalhes que às vezes escapam, mas que precisamos prestar atenção, porque esses detalhes podem ser importantes na nossa administração de uma casa, na administração de um dia a dia, na administração de uma empresa. Senão viveremos em uma bolha com uma visão parcial da realidade. Então, não é que as pessoas entram em bolha de propósito, eu quero ter uma visão bem parcial da realidade. Não. E nem todas as pessoas têm consciência que vivem numa bolha. Então muitas pessoas acham que não, eu tenho uma visão boa da realidade. E não tem. Então, quando a pessoa fura a bolha e sai da bolha, é que ela consegue ver tudo de uma maneira mais ampla. Então, para furarmos todas as bolhas, precisamos ver o todo e sairmos das visões parciais de tudo. Então precisamos sair de uma visão bem parcial ou particular e observarmos o todo. Aí conseguimos sair dessas bolhas que muitas vezes não percebemos que fazemos parte, muitas vezes não nos damos conta, mas que nos traz uma visão muito parcial da realidade. E precisamos ampliar essa visão, porque aí saberemos lidar com os problemas na sua complexidade. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.